Olá, bom dia! Dia 5 de julho de 2021, em ponto 7 horas da manhã, estou aqui honrando meu compromisso, minha 8ª live, falando sobre mentalidade empreendedora em época de crise. E o tema de hoje é: mude. Existe algo chamado persistência e insistência. E qual que é a diferença da persistência com a insistência? A insistência é aquela do qual você quer colher um resultado diferenciado sem fazer nada, sem tomar medidas, sem tomar ações para que isso aconteça. Então, se você está aí no seu empreendimento e você está tendo alguma dificuldade, você quer uma mudança, você precisa sim mudar e tomar algumas decisões para que isso aconteça. E persistência é quando você vai mudando de estratégia de acordo com as dificuldades. Apareceu um desafio, você vai, o que eu vou fazer agora para resolver isso? Tá? O que eu vou fazer? Qual a medida que eu vou tomar? Qual a melhor estratégia? Qual é a ação que eu vou ter para poder melhorar esse tipo de resultado que eu tenho hoje? Então tá aí uma diferença muito grande e que muitas vezes as pessoas confundem, né? Elas querem ter um resultado, mas muitas vezes elas não plantam esse resultado. Então eu te pergunto, hoje você tem trabalhado mais na persistência ou na insistência? Você tem buscado, mentalizado que você quer algo diferente, um resultado diferente, mas você continua agindo da mesma forma em todas as situações? Como que você hoje tem agido? Pergunta aí de reflexão para você, tá bom? Pega um caderno e anota, isso é muito importante, tá? Bom, tem um livro que se chama, eu até anotei aqui, gente, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro tremendo, de Chopra. Esse é o nome do autor, né? Deepak Chopra. Deepak Chopra. Ele até fala dessa questão do movimento que você precisa criar. Muitas vezes a pessoa está tão focada ali no problema que ela não pensa no movimento que tem que ser criado para que algo se realize. Olha que coisa interessante, né? E realmente é verdade, a pessoa tá tão focada ali, só tá vendo aquela dificuldade financeira, só tá vendo ali aqueles clientes que não vêm, aqueles clientes que não entram, né? Problemas com colaboradores que de repente não estão trazendo o resultado, você não tá conseguindo tirar o melhor do seu colaborador. E aí a pessoa tá focada só no problema e ela não pensa nessa questão do movimento que precisa criar. Um movimento que precisa criar para poder trazer um resultado diferenciado. É por isso que eu falei, mude, tem que mudar. Inclusive, tem inteligência para entender o que você pode mudar que está em suas mãos, e tenha também, mais do que inteligência, tenha sabedoria para distinguir o que você pode mudar e o que está externo, aquilo que você não pode, você não tem o poder de mudar, tá bom? Fica a reflexão aí para você. Então, se você quer algo diferente, se você quer uma mudança, você precisa sim criar um movimento. Inclusive, já pegando um gancho aí dentro desse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Olha que fenomenal isso que eu vou falar para vocês. Dentro do vazio, ele fala o que é o vazio. Por exemplo, você vive uma situação hoje que é a sua realidade. Então vamos lá, você tem a sua empresa e você tem uma determinada situação ali acontecendo, tá? Para você conseguir um resultado diferenciado, você tem que entrar nesse vazio, que é a nossa vulnerabilidade, que é o que todo mundo bloqueia de um modo geral. O que é a vulnerabilidade? Se você vai tomar um passo, uma decisão à frente, você vai entrar no vazio. É isso mesmo, você vai entrar no vazio. E esse livro ele fala também justamente disso, que esse vazio é um campo fértil ali para coisas diferentes, e nesse momento você pode trazer algo diferente para sua vida. Olha que legal. E a mudança é algo que todo mundo, de um modo geral, né, humano, né, ele reluta, ele não quer, ele quer ficar ali, que a gente costuma falar que é a zona de conforto. Aqui eu conheço, beleza, isso aqui tá assim, tá ruim, e infelizmente muitas vezes ele se acostuma com aquilo que não é bom.
ele se acostuma emocionalmente, ele vive daquela situação, ele se alimenta daquela situação, mesmo que inconsciente, tá? Porque ninguém conscientemente vai falar, eu gosto dessa coisa ruim, eu quero ficar aqui. Não, ninguém conscientemente vai falar assim. Mas inconsciente, para ele, tá numa situação de conforto é mais fácil. Então por isso que ele não muda, porque existe um medo aí também dentro do processo. E é justamente nesse ponto que é o ponto crucial para que você realmente consiga, de uma forma geral, alavancar de repente o seu resultado. É naquele vazio, é naquele espaço em que não foi ainda explorado por você. Porque quando você está naquela situação, você domina, você conhece, certo? Mas quando você sai, você tem um medo, é normal. Porque de uma forma geral, o humano tem medo de mudança, sim. E existe uma série de explicações também em cima disso, tá? Bom, e o que eu quero trazer para você é o seguinte: não se esqueça nunca, nunca na sua vida que todo desafio, que toda dificuldade, ela pode sim, a dificuldade, ela pode estar disfarçada de bênção para você. Como assim, Tatiane? Vamos lá, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei meu empreendimento, gente, eu passei tanta dificuldade, tantos desafios, contas ali para pagar, que de repente a questão do capital de giro, né? Pessoal, demorou muito mais do que eu imaginava para ter o retorno do meu capital de giro, muito mais. Eu imaginava aí 6 meses e foi mais de anos, tá? Então eu fui levando meu empreendimento para não fechar, porque o que acontece, a maioria das empresas fecham, né? Mas eu sabia que eu ia ter um resultado porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu sabia que tinha que ter esse movimento, essa plantação. E é por isso que as pessoas às vezes desistem, porque elas não estão vendo o resultado, elas estão vendo só aqui, ó, no aqui e agora. E elas não conseguem ver o resultado, mas se elas continuarem em movimento, em direção ao que elas buscam, a sua meta, o resultado vem. Eu posso ter certeza. Mas voltando aqui que eu tava falando pra você, se eu não tivesse passado por dificuldades iniciais, provavelmente eu não teria feito aquela avalanche de cursos. Eu fiz mais de 10 cursos, gente, em menos de 1 ano e meio. Mais de 10 cursos. E esses cursos me trouxeram uma evolução muito grande. E aí às vezes eu olho para trás e eu falo, que bacana, né? Que bacana, como é importante a dificuldade. Muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente não quer viver aquilo, e aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquela dor, aquele processo ruim, vamos dizer assim, aquele processo ruim que você está passando, ele está disfarçado de uma bênção, de uma oportunidade para você. E aí eu sempre me perguntava, mas o que Deus quer de mim nesse momento? Eu sempre me perguntava isso, o que é que Deus deseja que eu aprenda? Porque toda dificuldade é um aprendizado. No lado bom da coisa, dificilmente você vai aprender. A gente aprende mais, tem um ditado até que fala, né? Se não aprende no amor, aprende na dor. E é por aí, realmente. A gente aprende mais no momento de dificuldade, no momento da dor. Então agora eu te pergunto, na situação que você está passando hoje, qual o aprendizado que você traz? Pega um caderno, escreve quais são os aprendizados, escreve aquilo que você hoje não consegue visualizar, porque você está tão chateado, tão dentro daquele problema que você não consegue ter essa visão que eu estou falando, mas agora daqui para frente você vai ter sim. Então anote o que essa dificuldade, o que esse desafio está querendo mostrar para você? O que esse desafio está querendo mostrar para você? Deus não é injusto, Deus não quer mal para você, muito pelo contrário, Deus quer que todo mundo esteja bem, feliz, esteja assim próspero, por que não? Porque com prosperidade você pode ajudar outras pessoas, sem prosperidade você não consegue fazer isso. Então se você tem esse lance, né, de ajudar, por que não? Uma pessoa próspera, ela pode ajudar. Uma pessoa que não está próspera, infelizmente, ela não pode ajudar outra pessoa.
Então Deus quer o melhor para nós, sim. E as dificuldades são é algo que a vida quer lhe falar. Então o que a vida está querendo te dizer nesse momento? Qual o aprendizado que você pode trazer, sim, neste momento, tá bom? Bom, essa é a minha live, 8ª live, né? Tá acabando aí, conforme prometido. Aí semana que vem tem a última live. Muito obrigada para você que está acompanhando. Tenha uma semana abençoada e reflita sobre a questão da mudança, o movimento, o que você tem feito, o que você não tem feito, o que pode ser melhorado, sim, dentro do processo em que você vive, tá bom? Um super beijo para você, tenha uma abençoada semana. Até mais, tchau!